Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Primecast. Hoje, episódio 16. Trouxe uma pessoa super interessante aqui para a gente conversar e desvendar um pouco do mundo dos cartórios. Ele vai explicar para a gente como que funciona um cartório, dúvidas frequentes que as pessoas têm em relação a cartório e também um pouco da vida dele, da estrada que ele tem dentro da lei, né, dentro do que ele é formado, direito, enfim, tem muita coisa bacana no episódio de hoje, a gente vai falar muita coisa e esse episódio com certeza vai ser um episódio bem longo e a gente está preparado aqui para escutar as mais diferentes histórias. Então, Marcos, Bom, boa noite a todos. É um imenso prazer e a oportunidade da gente trazer luz a alguns temas que são importantes acerca da atividade, né? É uma atividade que gira em torno de muito tempo atrás e o que eu falo no tempo atrás é porque a gente tem aí uns idos do início da atividade em 1848, mas alguns mestres sinalizam que ela mesma começou. Uma primeira ata notarial foi feita por Pero Vaz de Caminha quando comunicou, né, Gustavo, lá para o rei o que ele tinha encontrado quando encontrou o Brasil. Então ele narrou, ele descreveu, então com isso, nessa época não existia chat GPT. não, com certeza não, era tudo bem mais manual do que hoje em dia. Bom, meu nome é Marcos, eu sou Marcos Aurélio Vale da Silva, eu sou do Rio de Janeiro, da capital. Cheguei em Jaraguá tem pouco mais de 8 meses, assumi o primeiro tabelionato de Jaraguá, que é um cartório aí que tem bastante coisa antiga, né, vamos dizer assim. Eu acho que o primeiro registro, como eu estava dizendo ainda há pouco aqui, numa conversa informal, é que é de 1834, o primeiro que eu percebi. Eu tive a curiosidade de abrir o livro e verificar quando foi o primeiro ato, Gustavo. Me surpreendeu ao encontrar uma carta de liberdade envolvendo, uma escritura de carta de liberdade envolvendo escravos. Então, me remonta a algo que tem aí em torno de 191, 192 anos. Cheguei por concurso público, né? Sou servidor egresso do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde estive por 11 anos, saí da Faculdade de Direito, né, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e com isso iniciei a minha longa jornada, eu acredito que dentro do cartório, porque hoje é uma sina, é um objetivo. Eu tento ver com os olhos mais atentos e modernos em relação às necessidades de transformar a atividade, né, o desenvolvimento dela, como algo acessível e humanizado, né, trazendo essa roupagem de aproximação com a nossa clientela. Você falou que você vem do Rio. Gente, Sim. para quem tá escutando o sotaque aí já deu para perceber. E a vida no Rio é diferente da vida do interior de Goiás? O que você viu ali de diferença? Essa é uma pergunta recorrente que eu tenho no meu dia a dia, né? Todo mundo escuta o Agora, sotaque, remete, pergunta primeiro se eu sou paulista, depois pergunta se eu sou carioca. E depois eu conto a minha origem. E o que fica muito claro para mim ali nessa conversa é essa curiosidade, por que eu saí do Rio de Janeiro para fazer em Jaraguá, né? Bom, eu estava contando para vocês que eu tinha 11 anos de atividade dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei por muitos anos com cartel e licitação pública e crime licitatório. E em seguida iniciei vamos dizer assim, a odisseia do concurso público, né? Sem deixar de tocar a minha vida, de ter minhas filhas, que são hoje. Tenho duas filhas, uma de 2 e uma de 6 anos. Sou casado e, com isso, eu fui aprovado no concurso. Comecei na atividade extrajudicial na comarca de Bragança, no estado do Pará, né? Onde em 2018 me mudei, então fui vivenciar uma realidade distinta, curiosa, rica, mas bem diferente também do Rio de Janeiro. é E maior que aqui? lá é uma comarca que tem, somando 170 mil habitantes. 170 mil habitantes. Exatamente. Então, Bastante. e lá eu tinha todas as atribuições menos registro de imóveis. Então a gente tinha um cartório que tinha atribuição de registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoa jurídica, títulos e documentos, tabelionato de nota, tabelionato de protesto.
Então a gente meio que passeava bastante nas atribuições, exceto com o registro de imóveis, mas com o qual a gente tinha uma interligação, porque as minhas escrituras acabavam desaguando no registro de imóveis. Então, após isso, eu fui fazendo diversos concursos, fui passando em alguns estados, mas tem sempre aquela situação de quando você tem um cartório, você não troca por um outro que não seja algo que realmente você considere uma aposta. E Jaraguá tem sido uma aposta para mim, uma aposta muito produtiva, em que eu considero a tranquilidade, o ponto, a geografia, né, a proximidade dos grandes centros, que a gente sempre busca, né, que acaba sendo muito subjetivo, Gustavo, que é a qualidade de vida, né, a qualidade do tempo, a ausência de trânsito, Mas essa. com certeza eu ainda acho que você tem um apego ainda com o antigo, né? Capaz que você tem um amor ainda pelo que você deixou lá. Eu acho que lá, na verdade, Gustavo, eu comecei numa atividade rompendo Uma talvez barreira, uma barreira, na verdade, um começo, né? um começo. Então, lá, eu acho que o Pará, eu sou muito grato, né? Eu tenho uma certa dificuldade, tive uma dificuldade nessa mudança, porque ela foi muito abrupta. Eu me mudei em menos de um mês, né, para poder assumir a atividade aqui, e tive que fazer uma mudança muito rápida para poder que tudo acontecesse num espaço curto de tempo. E eu tenho um carinho muito grande pela equipe que eu formei. Lá eu consegui, com muita vontade e também apoio dessa equipe técnica que foi formada, alcançar premiações, né? Eu sempre busquei um rumo, porque você sabe muita teoria, mas na prática você precisa ser avaliado, você precisa ser auditado para saber se você está no rumo certo, entendeu? Eu não teria o problema de chamar uma auditoria dentro do meu cartório para uma fiscalização. Ao contrário, eu vejo isso com bons olhos no sentido de uma orientação, um norte, um rumo. É bem-vindo, né? É bem-vindo, justamente Todo para auditor é bem-vindo. Tem gente que vê a palavra auditor, ó. acaba confundindo muito com o termo, mas acaba se aproximando também, que se chama o compliance, né? Então a Compliance. gente tem, eu pelo menos me submeto anualmente, e isso eu já fiz agora vindo para Jaraguá, sobre essa análise de uma auditoria externa por duas vezes, dois momentos distintos, Uhum. e isso começou no Pará, né? Eu tive esse rumo de buscar lá, eu me tornei diretor de qualidade da Noreg estadual, então eu fiquei por 3 anos à frente, fomentando, estimulando inovações e trabalhando com a ideia que qualidade não é despesa, mas investimento. Então eu vejo qualidade como um termo amplo, né? Dentro do cartório ela é avaliada sobre alguns pilares, dentre eles planejamento estratégico, gestão de pessoas, gestão financeira, continuidade, inovação, gestão socioambiental. A gente tem responsabilidade acerca do meio que nos cerca. Então, hoje eu tento fazer uma aproximação com a sociedade no dia a dia, que é justamente que nós somos integrados, nós não somos alijados, nós somos parte do Poder Judiciário, na verdade, um braço dele, que é a seara extrajudicial. Existe um fenômeno ocorrendo já há alguns anos que se chama extrajudicialização de assuntos que antes eram totalmente redirecionados ao Tribunal de Justiça, ao fórum dos locais, das comarcas, sendo que hoje a gente percebe que muito desses temas hoje tem desaguado com a possibilidade de serem debatidos e melhores, talvez, através de uma escolha, né? Cada um, isso não afasta o Poder Judiciário de se manifestar, mas é uma escolha, né, da parte interessada sobre qual caminho ela quer seguir. Se ela quer seguir pela se ela quer seguir pela via judicial ou pela via extrajudicial. O que eu posso dizer é que acabei de dizer isso ainda há pouco, antes de começar a gravação. Falei gravação, que merda. Depois você corta, tá? Tá? Tranquilo. Falei ainda há pouco que eu sou entusiasta da atividade, tento trazer essa palavra descomplicado para o meu dia a dia, entendeu? Agilizando, trazendo isso. Eu acho que os colegas também no entorno têm feito isso bastante. Jaraguá tem ganhado bastante com a presença hoje de 4 cartórios, né? 4 cartórios contemplam todas as atribuições previstas na lei, entendeu? E essas atribuições hoje são desenvolvidas por 4 titulares concursados. Antes, o primeiro. Antes tinha
parece que passava de geração para geração. O que seria isso? Tem um dizer muito popular de cartório que passava de pai para filho. Eu nunca entendi. Bom, fica muito complicado eu adentrar esse assunto, mas eu vou, até porque ele é um pouco espinhoso. Antigamente o cartório ele era concedido como um título, né? Algo que você conferia para alguém. Ganhava, não ganhava, você tinha um decreto estadual, enfim, cada estado tinha uma forma de regulamentar, mas não tinha um concurso. A partir da Constituição de 1988, lá no artigo 236, houve a previsão de um concurso, e não é só um concurso, é um concurso de provas e títulos. Então, hoje a gente ainda tem essa necessidade, algo que vem sendo explorado. Concurso de cartório hoje é uma realidade, é algo que está consolidado, bastante disputado e tem se tornado algo que desperta, né, interesse, e essa troca que a gente está tendo aqui de informações é nesse sentido. A gente vai ter agora em abril, salvo engano, no dia 27, o primeiro exame nacional de concurso de cartório, a ANAC. E hoje é o último dia, inclusive, para a sua inscrição, né? Então é como se fosse o ENAM, que é o Exame Nacional da Magistratura, é um exame prévio, né, que tem validade após a sua aprovação por 5 anos, e aí com isso é como se fosse uma fase pré-concurso para os estados. Então é como se fosse que você está apto a participar. E como que é feita essa administração, Marcos, assim? Porque você falou que é através de concurso público. Isso. Então, assim, o cartório, ele entra como um órgão público, privado, Então, ele tem os dois, ele tem o tom dos dois. é importante esse questionamento. E eu vou só encerrar o fechamento do pai para filho. Então, hoje a gente não tem mais essa situação da concessão a título gratuito, a título de mérito. Hoje a gente tem um concurso, né? Hoje, para você ingressar, é lógico, tem pessoas que ainda estão à frente de cartórios, pessoas sérias, diante de 88, que foram efetivados pelos decretos que foram emitidos e que é previsto no artigo, na DCT. E aí, com isso, hoje, concurso público, né? Então, a gente não tem para onde fugir. Quem quer ingressar na atividade notarial e de registro precisa prestar um concurso, passar pelas suas etapas. Quem tiver títulos é importante, porque faz diferença na sua classificação. E como é que você escolhe o cartório? A partir da sua classificação. Aquilo que você alcançou, logrou êxito no seu resultado, entendeu? É o que vai dar a possibilidade de você escolher o cartório que está vago. Então, não adianta eu querer o cartório... Foi você que escolheu a cidade, foi lá na hora da decisão. Como é que funciona isso? Você se preocupa com a sua classificação. Então, você tem que tentar passar o melhor possível na sua classificação. Porque você tem uma audiência de escolha, em alguns casos de reescolha. Na audiência de escolha, você vai ter a oportunidade de escolher entre os cartórios previstos nos editais, que são cartórios vagos, de acordo com a sua classificação. Então, os melhores cartórios, em tese, o nome certo seria serventias extrajudiciais, são escolhidas pelos primeiros lugares. E aí você vai escolhendo de acordo com a ordem classificatória. Agora, você me fez uma pergunta que é importante também não deixar sem resposta. Em relação à atividade, é um serviço público, que ele é delegado pelo Estado e que é desenvolvido como se fosse uma iniciativa privada. Isso. Então, eu sou um delegatário de um serviço público. Então, eu tenho um código de normas que me orienta a nossa atividade, o que ela precisa ter, quais são o que a gente precisa ter a atenção para seguir com ela. Então, é uma atividade que ela é fiscalizada pelo Poder Judiciário constantemente. Então, a gente tem aí uma fiscalização, os cartórios não são 100%. A gente tem independência funcional, mas a gente não tem uma independência que a gente precisa dessa fiscalização, até porque serve para a gente ter uma padronização dentro da atividade dentro do Estado. Então, quando você tem um código, você tem normas que orientam, que trazem a gente para
uma sistemática que precisa ser respeitada no dia a dia por todos os cartórios, né? Por todas as atribuições. E aí, quando a gente fala em atribuição, olha, gente, é importante a gente ter atenção que nós temos cartório de registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, títulos e documentos, protestos, tabelionato de notas, registro de imóveis e registro de contratos marítimos. Então, quando a gente fala em cartório, o termo é muito genérico, é muito amplo, Gustavo. Então, parece que a gente está falando de algo que envolve o cartório faz tudo. Não. Determinado cartório faz uma especialidade, outro cartório faz outras. E há aqueles que, de repente, de acordo com o tamanho da cidade, do município, a gente percebe que esse cartório, ele, dado a especificidade, a peculiaridade local, não comporta ter vários. Então acaba condensando no que a gente chama de ofício único. É um ofício que vai contemplar todas as atribuições. Então ali vai ser desenvolvidas todas as atribuições. Você tem cartórios que, assim, isso aí eu acho que ficou bem claro na sua explicação, que não é todo o cartório, ele não faz tudo. Tem cartórios específicos para cada nicho. E o seu, ele pode ampliar, ele pode, às vezes, com o passar do tempo, pode acontecer de ter que expandir. E como que é feita essa expansão? Qual que é a decisão? Se já tiver uma na cidade, você não vai poder expandir? Como que é feita essa divisão? Trazendo para uma linguagem mais coloquial. A gente tudo vai atuar com base na legislação existente. A gente houve agora recente, em novembro de 2024, uma legislação de reestruturação dentro do estado de Goiás. Após essas análises, indicadores, externalidades, né, e a análise econômica de todos os caracteres e parâmetros levantados, se há uma sugestão, uma propositura de iniciativa do Tribunal de Justiça, que vai para a Assembleia Legislativa e é um projeto de lei que vai ser convertido em legislação e com isso você tem a possibilidade, mas algo que traz um ponto aí nevrálgico que envolve a situação de qual é o momento que eu recebo essa atribuição, qual é o momento que eu amplio a atribuição ou deixo de ter a partir da vacância. Então, vacância, o cartório precisa estar vago para a gente poder conseguir entender que aquelas previsões legais vão ser... É algo que eu acho que seria o mais razoável. Existe muito debate, tá, Gustavo, sobre isso. Tem muita gente... É o que eu sempre falo. O tema cartório, ele precisa ser constantemente revisitado e trazido para um bate-papo tão importante quanto esse, para essa troca de informações, no sentido de a gente conseguir desacortinar algumas evidências, porque para a gente que está dentro da atividade é o dia a dia, mas muita gente me pergunta como é que eu faço para comprar um cartório? E aí eu falo, não pode ser comprado o cartório. O cartório para a gente é óbvio, porque é o nosso dia a dia, mas você percebe a curiosidade popular no sentido de como é que faz para estar aí? Como é que é isso? Entendeu? Você ganha algum recurso público? Né? Por onde você passou, o que você fez? Exatamente. Até onde você. É muita pergunta o dia a dia, a gente fica brincando um pouco entre colegas que a gente acaba desenvolvendo o dia a dia, um atendimento ao público que tem um olhar carinhoso com a regra do ouvido. Eu tenho uma dúvida. Eu sei que para você estar lá, você teve que fazer o concurso. Sim. E existe alguma coisa também relacionada a algum cargo abaixo de você que só entra no concurso, por exemplo, um outro cargo que você gerencia que só vai chegar no concurso lá? Não. Aí, como eu disse ainda há pouco, a gente recebe um serviço público e desenvolve ele como uma iniciativa privada. Contratação, a gente tem uma situação muito peculiar quanto à formação da nossa equipe e o estabelecimento dos substitutos que são previstos na legislação, né, na Lei 8935. Então ali tem, você pode colocar quantos substitutos forem necessários, mas
tem que ter uma cautela, porque, por exemplo, você tem que ter cuidado ao momento que você deixa um cartório vago por uma, como foi o que aconteceu comigo, né, trocando de estado, é, você tem que evitar a súmula 13, né, a súmula vinculante número 13, que trata do nepotismo. Então tem que ter essa cautela, mas enquanto você está exercendo a sua titularidade, em via de regra, é livre a escolha do seu corpo técnico, né? Então, quando você deixa ele vago, não fica para alguém que possa ser um seu familiar até o terceiro grau, entendeu? Porque senão seria, eu acredito, né? Essa é a minha opinião a partir da minha formação. Eu acredito que é algo que você evitaria. Eu deixo meu pai, a minha mãe no meu cartório, primeiro cartório, acaba sendo meu, entendeu? Então, não é o sentido da coisa, né? Uma pessoa ter 10, 20, 30 cartório, a pessoa que está passando sempre em concurso, esse não é o intuito. E Marcos, o que tem melhorado aí nos últimos 10 anos do cartório, daqui para frente, para trás, no caso? Gustavo, esses 10 últimos anos são cruciais para a atividade, né? Ela se modernizou, ela se encaixou cada vez mais dentro do nosso, se contextualizou no dia a dia. Eu volto e meio falo e penso que é uma atividade que se obrigou a estar dentro do que a tecnologia traz e oferece de melhor. No qual sentido? Nos 10 últimos anos você tem cartórios que são preocupados com digitalizações, com sistemas. A gente já tem aí uma presença. Tudo reduz prazos, ajuda em processos, né, protocolos. Exatamente. Na verdade, você transforma, diminui. O intuito é sempre diminuir o volume de acervo, né? Você ter ele de uma forma, um grande cadastro, né? Um grande acervo, mas digitalizado. Hoje você tem lá o provimento 74, que é de acordo, ele divide em classe, né? Os cartórios são divididos em 3 classes, e a partir do momento que você atinge determinada classe, você tem que cumprir pré-requisitos mínimos de tecnologia e de informação que vai dar a segurança de dados, ou seja, você tem que ter um servidor com alta redundância, que em 15 minutos tem que estar preparado se tiver uma pane. Então, você vê hoje existe essa necessidade. Hoje eu tenho 3 servidores dentro das serventias com um HD espelhado e a gente tem que ter internet full time, ambiente refrigerado. Então a gente percebe que hoje há um olhar para o cartório digital, né? O cartório inserido dentro do dia a dia. Há um fomento, né? O Conselho Nacional de Justiça, que edita alguns normativos que são de aplicação dentro do território, ele tem esse viés justamente de estimular e fomentar com que a atividade se desenvolva, se capacite e otimize em prol do melhor serviço prestado, da eficiência, né, que se busca a partir disso. Nesses 10 anos, tivemos o período da pandemia, né, e com isso nós fomos um dos poucos serviços considerados essenciais que não pôde parar. Então, pode, né, porque isso é muito importante. Exatamente, a gente teve uma dilação, vamos dizer assim, uma diferenciação acerca de alguns prazos, mas a gente não pôde parar. Então, com isso, os cartórios estavam ativos, participativos, principalmente quanto à atividade de registro civil de pessoas naturais, que envolve nascimento e óbito, que não para, né? Ou seja, a gente precisou dar seguimento, e no meio disso tudo surgiu, dentro da atividade notarial, a plataforma do e-notariado, que foi uma conquista, né? Em função do isolamento social existente à época, houve a necessidade de desenvolver mecanismo tecnológico para que as pessoas não precisassem sair da sua casa para desenvolver atos notariais, como escrituras públicas, testamento. Uma pergunta muito interessante que eu faço para todo mundo que vem aqui é a seguinte: quais foram as dificuldades da sua área na pandemia? Acho que as principais dificuldades foram de se adaptar àquela nova realidade. De não poder ver a pessoa. De isolamento e, ao mesmo tempo, como a gente era atividade essencial, a gente não parou. Então, ao não parar, nós ficamos à mercê, expostos.
entendeu? Então, o cuidado era redobrado, né? Porque o atendimento ao público continuou, seguiu, por mais que se houvesse o isolamento previsto e efetivado pela maioria, havia necessidade do serviço. Então, com isso, houve uma preocupação com o nosso time, a gente teve baixa, e quando a gente tem uma atividade como essa, reduzir uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, é um desfalque considerável. E aconteceu alguma coisa assim que você considere diferente, que você só viu na pandemia? Uma procura de algo a mais? Eu acredito que o que a gente conseguiu perceber mais na pandemia é algo que foi bastante noticiado, que foi envolvendo a busca por testamentos, pessoas preocupadas com planejamento sucessório, tá, Gustavo? Tinha muita gente buscando. Houve um aumento também considerável em algumas escrituras, como doação, ou até de compra e venda, porque as pessoas estavam tentando se organizar, né? Então a gente percebia esse dia a dia com alguns desenvolvimentos, com algum, vamos dizer assim, aumento de algumas atividades em detrimento de outras. Eu acho que o que ficou mais significativo foi o testamento e o volume que nós tivemos em relação ao registro de óbitos, que aumentou bastante. Foi um período bem triste e eu tinha muito esse cuidado. Eu sempre tento trazer o registro de nascimento como um momento que é maravilhoso e o registro de óbito também como uma situação não tão legal. Então a gente sempre faz um atendimento e ali você percebia histórias, relatos, pessoas, perdas em grande escala. Era um volume. E nós tínhamos a unidade interligada, né? Dentro das maternidades. O cartório existia um posto, né, a gente chama de unidade interligada, existia um provimento para isso, e aí com isso a gente desenvolvia a atividade de registro de nascimento já dentro das maternidades, fazendo com que a criança, na alta hospitalar, já tivesse seu cartão do SUS provisório, já tivesse o seu CPF e sua certidão de nascimento. Então, você imagina, eu tinha uma funcionária em 3 maternidades, ou seja, 3 funcionárias expostas a um ambiente hospitalar, dentro de uma situação pandêmica. Então, teve algumas situações em que eu tive que sair da onde eu estava para poder cobrir, porque você fica remanejando postos para não deixar o serviço descontinuado. Você falou dessa parte aí de herança e me acendeu uma dúvida muito interessante. E assim, uma coisa que eu acho que se você me responder, vai ser de muito entendimento para mim. Você falou que na pandemia muita gente foi a óbito e tal, mas eu quero saber o que as pessoas elas erravam nas escriturações, o que tinham de errado em certas heranças que você identificava ali e falava, não, essa escritura aqui ela não teve registro algum. O que a pessoa ela tem que fazer para se prevenir? O que ela tem que organizar de documentação? Porque isso aí pegou a pessoa muito surpresa, né? Veio a pandemia, a pessoa não teve tempo nem de respirar e já... Essa sua pergunta é uma pergunta que ela é ampla, né, a resposta, porque ela passa pelo conhecimento que a gente ali existe, né? Os cartórios existem para formalizar juridicamente à vontade de quem está ali na nossa frente, né, com segurança jurídica. Então, é um dia a dia de orientação, de formalização. Então, volta e meia, nós éramos procurados justamente para poder esclarecer alguns pontos. Por quê? E aí, o comprometimento leva você a ter esse cuidado, né, de, olha, a minha parte vai até aqui, mas você não deixe de fazer o registro da sua escritura pública, porque só vai consolidar a eficácia que a gente chama erga omnes, ou perante a sociedade, terceiros, a partir do registro, né? Aquela famosa frase de para-choque de caminhão que só registra quem é dono, só é dono quem registra. A gente tem um sistema dual, né? Um lavra um título público, que se chama escritura pública, e o outro cartório faz uma análise que se chama qualificação registrária, e com ela há o registro, né, desse título público. É uma dupla checagem que se verifica se os requisitos previstos dentro de uma escritura pública são preenchidos, se houve toda a documentação prevista. Então não adianta começar
e não parar. Não existe prazo entre um e o outro. Não existe um prazo entre a escritura e o registro. Mas um não vive sem o outro. Porque é importante esse entrelaçamento para que o que se buscou dentro da atividade seja aperfeiçoado, né? Ou seja, em relação à dúvida, né? Você me fez uma pergunta que eu vou voltar um pouquinho ainda agora, que envolve o que a gente também percebeu. Não, eu acho que em relação à pandemia, que você me falou, outra coisa que eu acho que curiosa e precisa trazer, porque foi noticiado muito o aumento da violência doméstica, não foi? E aí, pegando esse gancho, a gente também teve um aumento considerável, acentuado de divórcios. Entendeu? Inclusive teve um fato curioso, pessoa que se divorciou, casou por 3 vezes. Então, você percebeu que dentro daquele momento, naquela esfera, a pessoa separou, casou e separou, casou novamente. Eu acredito que deu algum bug. Não, mas isso aí foi todo mundo. A minha saúde mental na pandemia também não era das melhores. Foi um teste. O confinamento que a gente teve que passar, né? Muito esse negócio aí de violência doméstica, divórcio, com certeza acho que aconteceu mesmo. Fora as pessoas que tiveram, morreu, né? E deixou herança, enfim. E então, isso aí que você falou da escrituração, ela é muito importante. Sim, na verdade é um preenchimento, tá? De requisitos, né? A gente sempre, quando a gente está falando de escritura pública, a gente está falando também da necessidade de se apresentar documentos que dê suporte para a gente viabilizar ou considerar o documento com pendências, ou seja, não adianta eu querer fazer, eu preciso também ter aqueles pré-requisitos preenchidos para que haja o atendimento à legislação vigente e com isso a gente consiga emitir um título seguro e apto a ingressar no que a gente chama de fólio real, que é o registro de imóveis, com mais tranquilidade, no sentido de que quando houver uma qualificação registrária, não haja a exigência, entendeu? E não vejo a exigência como um grande problema. Acho que toda crítica construtiva ela é muito bem-vinda. Então, as exigências, caso sejam necessárias, elas precisam ser apresentadas e se tornam pontos de engrandecimento, de busca por melhorias, inclusive da parte que busca aquele serviço. Legal. Aqui você está num escritório de contabilidade. Quais serviços que vocês prestam que os empresários mais buscam com vocês lá? Bom, Gustavo, você chegou num ponto que envolve contabilidade. Eu queria pegar um gancho, que é que recentemente a gente participa de pesquisa, né, de preenchimento de formulários, porque são aproximadamente 14 mil cartórios dentro do Brasil. E é uma atividade que não é uma exclusividade. Muita gente, porque o cartório só existe no Brasil. Não, é presente em mais de 91 países, entendeu? E que entende a necessidade dessa atividade. E quando você me fala sobre a contabilidade, teve agora uma pesquisa, uma estatística que disse para a gente que é o serviço que a gente mais contrata e confia, justamente porque é algo que foge à nossa formação e auxilia no nosso dia a dia de gestão, né, da nossa atividade. Em relação aos empresários, o que eles buscam muito normalmente são essas formalidades documentais que se fazem necessárias. Por exemplo, pessoas que trabalham com venda e comercialização de veículos, né, o reconhecimento de firma por autenticidade para atendimento a algumas exigências do próprio órgão de trânsito. Né? A gente tem o reconhecimento de firma por semelhança, mas também tem ele por autenticidade. Semelhança, a gente vai fazer uma simples conferência. É importante, né, para esse nicho de atividade, né, essa atenção. Além disso, também para quem comercializa ou então adquire patrimônio, a gente trabalha com tudo isso, né, a gente percebe um aumento patrimonial dentro das pessoas jurídicas, então vem essa necessidade de formalização, né, de garantias, de justamente ter segurança a partir de determinadas negociações, como confissão de dívida, com garantia hipotecárias envolvendo um imóvel, sendo dados em garantia, seja ele rurais
ou urbanos. Então, gente, é um serviço que toca do nosso nascimento ao nosso hábito. Então a gente tem as atribuições, mas o cartório toca no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente percebe que essa necessidade de trazer a público informações que faça com que traga um cenário de informações, né? A gente precisa trazer hoje com essa ideia e com a chegada de oxigênio a partir de novas pessoas, de novos concursados, de novos responsáveis interinos, mas que a atividade precisa se expandir, precisa se oxigenar, precisa ter essa atenção. Quando a gente fala do e-notariado, que é um ganho, né? Você tem a possibilidade de fazer um cadastro em que se vincula o seu smartphone com a internet, a sua identidade, e lhe dá a possibilidade, dentro do território nacional, respeitadas as regras de competências previstas no provimento 149, que é o Código Nacional, né, dedicado à atividade. Então, ali você tem uma situação que você flexibiliza, você dá a facilidade da pessoa não precisar sair da sua casa para ir ao cartório participar de uma procuração, para poder participar de uma escritura. Imagina para quem tem um. Isso aí é uma coisa interessante que você acabou de falar, da parte dela não precisar sair de casa. É, as pessoas ainda pensam que os cartórios elas atendem apenas a cidade onde ela está. Então, Mas não, ela consegue fazer serviços diversos para outros lugares. nós temos algumas regras de competência, como eu disse ainda há pouco, mas o que fica muito claro é que nós temos uma previsão legislativa, chama artigo 8º da Lei 8935, que é facultado a escolha do tabelião de nota, no caso da atividade notarial em especial, que é justamente você pode lavrar para o Brasil inteiro, mas você tem que estar atento à sua circunscrição territorial. Então, a pessoa pode participar de atos no formato eletrônico, mas a gente precisa ter sempre essa atenção, porque é até respeito e uma situação que envolve a ética da nossa atividade na nossa atuação, né? Você pode lavrar para o Brasil inteiro, mas você tem que ter essa atenção a determinadas situações que envolvem um respeito à territorialidade, entendeu? Para uma pessoa participar de uma procuração pelo e-notariado, ela precisa ter o endereço de Jaraguá, entendeu? Se ela quiser participar de uma escritura pública pelo e-notariado, o imóvel precisa estar dentro do estado, então você amplia, sai de Jaraguá para você poder fazer do estado inteiro. Então a gente percebe hoje na atividade uma busca pelo empresariado daquele cartório que ele tem como seu, como se fosse, ele se habituou, ele tem a sua tranquilidade, ele tem a resolutividade, então com isso a gente consegue perceber uma fidelização, né? Uma pessoa que, olha, preciso da sua ajuda para poder trazer luz para uma determinada situação empresarial ou imobiliária, exato. Então, você percebe isso. Isso tem muito a ver com um atendimento. E hoje os meus colegas, eu acho que os cartórios em geral trouxeram inovações no sentido de aquela roupagem antiga, pesada, com móveis. Hoje a gente consegue ver cartórios cada vez mais tecnológicos, preocupado com ambientação, né, com descarte de resíduos, uma gestão mais preocupada e mais responsável em relação ao meio que o cerca, né? Uma humanização também é muito Exato. importante, né? Porque existe o lado humano também em tudo. Na verdade, a gente tem a inteligência artificial, nós temos a plataforma NotarChain, mas o que fica muito claro é que o ser humano existe e ele vai persistir, né? Então, independente de avanços tecnológicos, isso é algo que é muito do dia a dia. E o que ficou muito próximo foi uma ação que teve, acho que foi a primeira em Jaraguá, né, do Natal Solidário dos Cartórios, em que os 4 cartórios se juntaram, entendeu? Se foi estabelecida uma meta que foi quadriplicada e com isso foi possível trazer de forma solidária um Natal diferenciado para uma situação. Então houve, e isso fez reverberar de uma forma muito positiva com o apoio da OAB, né? Então, e da prefeitura também, que cedeu o espaço. Então foi algo que trouxe para a gente, vamos dizer assim, uma satisfação muito grande de poder participar, de sair da nossa mesa e integrar de verdade
com um cliente, com um futuro cliente, porque eram crianças, né? Então a gente não é o nosso dia a dia. Me fez inclusive abrir um olhar que é o de colocar desenhos, giz de cera dentro do cartório porque a gente sabe que não é um ambiente infantil, mas às vezes a gente não tem com quem deixar os nossos filhos. Então a gente leva. Então Leva. são esses detalhes que hoje a gente percebe num olhar curado dos colegas, né, para a atividade, Humanizado. que é um olhar que traz para como é que eu gostaria de ser atendido, né? E eu tento trazer isso para dentro da minha equipe, né? A gente precisa trazer essa forma de abordagem mais próxima, né? É sentar próximo, é tirar dúvida, é ouvir, é trazer isso. E é uma atividade que toca, como eu disse ainda há pouco, o nosso dia a dia, e é por isso que a gente precisa realmente ter essa atenção quanto à sua continuidade, né? A gente tem arquivo, a gente tem lá outro provimento que é o 50 do Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre a guarda permanente de determinados arquivos. Então é permanente. Então há que se ter a atenção quanto à continuidade da atividade. E essa continuidade não é só guardar documento, guardar dados, é guardar relações, né? Na É a relação. consciência daquilo que a gente consegue formar com o nosso atendimento. A gente comentou do que 10 anos para trás mudou, assim, o que mudou, né? 10 anos até agora. E o que você acha que vai mudar daqui 10 anos? O que você vê de futuro para sua área, para sua gestão? Eu vejo uma área extremamente desenvolvida dentro e compatibilizada, porque eu acho que o ser humano vai ser necessário sempre para essas relações com a inteligência artificial ou com a superinteligência, né? A gente já percebe um redirecionamento nesse sentido, né? Até porque haja elucidações ou auxílio em elucidações por parte da máquina, né? A gente já percebe isso no nosso dia a dia. Até para a formação de opiniões, de decisões, pode ser de grande auxílio, né? Algo mais célere. Então, eu vejo uma atividade que vai permanecer digital, né? Incluída, acolhida, né, pela sociedade, porque hoje é uma necessidade, né? Teve pesquisa agora recente acerca da credibilidade que se espera de um cartório, e isso tem. É uma atividade que a gente percebe dentro do todo, Gustavo, que ela, ela vai se perdurar, embora tenham teorias apocalípticas que vamos ser Que fala substituídos que por vai acabar máquinas, né? mais, Exato, robôs. ela vai perdurar porque as relações humanas existem, elas vão ser talvez modificadas, alteradas, mas a gente vai precisar se adaptar a isso, a esses novos tempos que vão chegar. Está tudo muito rápido. O volume de informação é muito rápido. A gente percebe uma constante atualização normativa. A gente tem os provimentos, um atrás do outro. Tem até uma brincadeira que passamos um mês sem uma norma que atue ou que se aplique à nossa atividade sem que altere ela. Então, a gente percebe uma constante evolução. Algo que acontecia talvez de anos, ela agora acontece em meses. Então, essa perspectiva para daqui a 10 anos é um pano muito escuro, é uma venda que a gente coloca que a gente não sabe. Porque 10 anos de antigamente representa talvez, Gustavo, acho que Uma rua asfaltada a mais. uns 100 anos de antigamente. Então, É, o que eu acho que vai estar realmente uma atividade cada vez mais digitalizada. Espero eu que a gente não tenha uma transformação do ser humano em algo digital. algo digital, sim, com certeza. E assim, Marcos, eu queria também saber um pouco. Você fala muito bem da parte assim do cartório, você fala muito bem, e eu gostaria de saber de você, o que da sua vida pessoal, o que o cartório te deu de lição para sua vida pessoal que hoje você fala, não, isso aqui eu aprendi do cartório. Foi melhor atendimento, foi ter compaixão, foi entender o lado das pessoas. O que você aprendeu? Eu acho que o nosso tema principal é o cartório descomplicado. E o cartório descomplicado que eu acredito é o cartório descomplicado que ouve,
que assimila, que tem a sensibilidade no dia a dia com assuntos espinhosos. Então, a gente lida com situações que envolvem seres humanos, então precisa ter essa percepção aguçada, entendeu? De dia a dia, no momento que você pode falar, no momento que você pode mediar, no momento que você pode tentar uma conciliação. Eu sempre digo, eu fico brincando quando chega a um ponto de ter discórdia ou então alguma rusga dentro do cartório. Falo, gente, o que diferencia o cartório do fórum é que no fórum tem uma outra atividade que inclusive tem um policial. Aqui a gente não tem policial para poder, então a gente precisa chegar a um consenso, a gente precisa chegar a um acordo. É uma brincadeira até um pouco chula, mas ela é para ilustrar que a gente está ali para tentar viabilizar, entendeu? A vontade das partes que estão ali. Então, o que eu percebo na minha mudança, né, em 7 anos de atividade, eu acho que foi essa necessidade de aproximação com a minha clientela, entendeu? Eu tenho uma Sentar e necessidade de escutar, sentar, escutar, de receber bem, receber bem, entendeu? De dedicar atenção, de não ser mecânico. oferecer um café. Eu acho que não é só o café, porque o café já tem lá, o Café já café, tem o todo chá, dia, o né? biscoito, ele tá lá. Quem quiser um dia puder visitar, vai estar lá. Mas o que eu posso dizer para você é um ambiente que tem uma música, é um ambiente visualmente mais aconchegante, com preocupações, né, que demonstre uma sensação que você busca de bem-estar com quem está ali. Então, o que eu penso que em 7 anos eu tive foi uma percepção acerca disso. E eu acho que indo para o meu quarto prêmio de qualidade que eu tive, né, uma premiação que existe anualmente e acontece em Brasília, e nessa quarta vez o que eu pude perceber de diferente dos outros é que nunca um ano em relação aos requisitos, às conformidades que se pretende atender, são iguais do ano anterior. Então você vê sempre uma evolução, uma percepção e um olhar para o atendimento. Ou seja, nosso dia a dia. Nosso dia a dia, a gente não tem para onde fugir, a gente precisa ter cuidado e cuidar muito bem da nossa clientela, né? Que são vocês, a sociedade, os órgãos públicos, entendeu? De forma geral, as pessoas jurídicas e os seus representantes. Então a gente precisa ter esse olhar contemplativo acerca do nosso usuário, o usuário do serviço que nos busca em prol de uma solução, de uma dor, de uma necessidade, de algo, de uma previsão, de uma precaução, de algo que ele quer pensar no futuro de, ou numa expectativa. Eu acho que a gente acaba se transformando numa ponte. Muito interessante, Marcos. E o que que você acha que falta em você e no seu cartório que você vê ainda que você ainda quer alcançar? Que objetivo que você ainda quer alcançar para você e para o seu cartório que você ainda não atingiu? Eu acho que eu e os meus cartórios, eu, Hum, eu e os meus colegas, o que a gente busca em relação ao futuro, né? Eu acho que é sempre a consolidação, né? Você ter essa aproximação consolidada com o usuário, né? Oferecendo o que a gente pode ter de melhor dentro da nossa realidade, lógico, dentro do nosso patamar da nossa vida profissional, o que a gente pode oferecer. Então, é uma busca incessante que eu tenho, tá, Gustavo, em relação à de capacitação, né? desenvolvimento. Exato. Você me perguntou sobre o meu currículo logo no início, né? É, Extenso. mas é porque há essa necessidade sempre de se manter Atualizado. atualizado, é uma atividade, o mundo jurídico como um só, né? Eu acho que para cartorários, juízes, advogados, defensores públicos, promotores, você tem e outro, porque é um leque muito amplo que o direito abre, você percebe essa necessidade de estar atualizado, de estar contextualizado, e esse volume de informações só multiplica em uma progressão muito sem controle, sem perspectiva de encerramento, ela não é hermética. Então, como a vida vai se
alterando, mudando. A gente está falando já de crédito de carbono, entendeu? De inscrição de crédito de carbono no registro de imóveis. Você já percebe uma adequação, uma necessidade, você vê novidade, limitações acerca do uso da inteligência artificial. A gente vai falando muito dela, mas ela está no nosso dia a dia já, então precisa ter um regramento. Então, o que fica muito claro é que é muita coisa para acompanhar. É É muito muita coisa. desenvolvimento que você tem que ter. E é o tempo todo. Então, é o que eu quero, e eu acho que todos os colegas buscam, é essa aptidão para poder acompanhar, para poder estar, na verdade, inserido no jogo, né, vamos dizer assim, para poder servir melhor a população que nos cerca. E nessa caminhada toda que você passou durante esses anos, teve algo que te deixou desapontado, descontente? Eu acho que, puxando aqui na minha memória, né, nem o que me deixou. Deixa eu fechar. Descontente não tem, né? Não vai ter. Uai, então, Então, eu estou tentando puxar aqui, né? Eu acho que o atendimento ao público é sempre um desafio, né? A gente sempre vai pegar pessoas de diferentes formações pessoais, profissionais, mais alto. religiosas, então a gente acaba tendo uma variedade, o público é muito diverso. Então, às vezes o que me deixa um pouco chateado é quando eu vejo um atendimento que poderia ser muito tranquilo e a pessoa faz questão de não ser tranquilo, De não né? ser tranquilo. Eu acho que isso, porque quando eu tenho conversado, a gente está conversando sobre um atendimento humanizado, mas do outro lado tem quem presta o atendimento e precisa ser respeitado. Com E- certeza, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, o cliente sempre tem razão, mas, né, gente, a educação também tem que ter razão. Exatamente. Na verdade, a gente sai de casa. Eu sei que vão ter situações que as pessoas, ninguém sai de casa para errar, mas acontece determinadas situações que a pessoa já chega com muito, né, aquela energia muito em ebulição e foge um pouco o respeito quanto a quem está ali tentando prestar o melhor atendimento. Então, é um cuidado que eu tenho com a minha equipe de não rebate, não entra na mesma energia, faz a coisa, deixa as coisas acontecerem. De repente, às vezes, o silêncio, entendeu? Não deixa que aquilo afete ou acesse a sua psique, a Mente, sua né? mente, no sentido de te deixar para baixo, porque às vezes acontece isso. Gente, nós somos seres humanos, então a gente lida com seres humanos. E às vezes a gente se desaponta com algumas situações, só que a gente não pode levar, é o que eu falo. Aconteceu recente agora e foi comigo, né? Eu tive um debate, mas esse debate, para mim, ele soou como algo construtivo. Então eu tentei trazer ele para uma situação de uma outra roupagem. Eu virei a chave para mim e falei: não, ao invés de eu ficar batendo boca, eu vou dar o melhor atendimento. Entendeu? E isso fez com que houvesse uma reversão, entendeu? Do Do problema. formato, como ele estava sendo apresentado para mim. Então, algo que seria uma briga de conhecimento, e isso eu aprendi na Universidade Federal, que a gente tem rota de colisão de ideias, mas não de pessoas. Então, eu estou debatendo juridicamente sobre algo que minha ideologia é uma, de outra pessoa é outra, e aí, no final de tudo, está todo mundo bebendo uma cerveja junto. E isso é o que é habitual, né? Ou seja, eu penso de uma forma, você pensa de outra, mas a gente se respeita. Então, eu acho que o desafio que a gente tem no dia a dia é lidar com situações que fogem ao nosso controle, porque envolve uma pessoa que de repente não está no seu bom dia. Com certeza. Seu dia a dia ele deve exigir bastante mental, né? Para lidar às vezes com pessoas que estão muito mal resolvidas em acordos, estão muito mal resolvidas em entender escriturações, entender o que é de quem. Aí às vezes é exatamente a gente até teve essa conversa quando você veio aqui a primeira vez que lá dentro não tem guardinha, né? Lá dentro já tem que entrar lá resolvido do que você quer da vida. Mas com certeza deve ter todo tipo de pessoa. E, e você, toda essa sua trajetória de faculdade, você tem alguma coisa que você busca melhorar no seu conhecimento que você ainda
não agregou, algum curso a mais? O que você almeja aí, tá namorando para cursar? Então, em relação à atividade, a atividade extrajudicial, é o que eu acabei de dizer ainda há pouco, ela exige da gente atualização, né? Eu estou finalizando o meu doutorado, né? Eu tenho que apresentar minha tese em setembro, então hoje minha atenção está muito dedicada Ah, isso. para isso, né? Uma tese que vai envolver modernidade e atividade notarial, né? Eu vou propor uma inovação e isso tem sido bem é, elucidado a partir de um referencial teórico de Richard Posner, né, que é a análise econômica do direito, sobre o viés da externalidades, eficiência. Então, é uma proposta que eu acho que vai agregar no nosso dia a dia. Agora, eu acho que é fora o dia a dia. Eu acho que eu cheguei no doutorado, eu acho que eu vou dar uma descansada que eu estou precisando, Tá viu? precisando de uma folga, porque são ano, entra ano, sai ano, tá estudando. Está estudando, né? Na verdade, nesse meio tempo, hoje uma formação em Rapaz, Direito, eu tive 3 especializações, um MBA em Gestão Pública pela e Fundação sem muito Getúlio espaço Vargas, de tempo capaz, né? um em Um em cima do cima da outro. outra, né? Aproveitei a Nossa, pandemia para fazer 2 mestrados e comecei o doutorado e já estou aí na reta final. Então, mas isso é uma busca incessante e contínua, é uma forma que eu uso para eu não parar e para eu continuar sempre dentro de uma sistemática que exige essa atualização. Quando você está ali absorvido ou focado ou com esse redirecionamento para em prol do estudo, e eu vou falar, foi através dele que eu consegui conquistar muita coisa. Nada foi dado, né? Foi uma foi situação que tudo veio, conquista, né? foi uma conquista a partir dessa situação que envolve o estudo. Então, fica muito claro para mim que eu acho que eu posso dar uma pausa, mas daqui a pouco eu estou inventando algo novo para poder Ah, me com dedicar. certeza, tá? O ser humano não fica parado. Não, jamais. Não vive. Eu acho que quem consegue ficar parado é doido, porque a Eu- gente tá. A gente acorda, tá o mundo girando em nossa volta, tem muita coisa acontecendo, ainda mais agora. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, ainda mais a sua área que envolve coisa jurídica, envolve lei, envolve coisas assim que mudam, estão em constante mudança. Às vezes percepções, é um mundo na sua volta, é a cidadania que envolve o cartório faz parte da cidadania, cidadania faz parte do cartório. E falando de cidadania, Jaraguá, o que você está achando da cidade? O que você está achando daqui? Eu já estou num esquema de defender quem pode ou inventa a possibilidade de falar mal de Jaraguá. Na verdade, eu sou agradecido à população que vem nos acolhendo muito bem. Recepção boa? Vem uma recepção boa, acolhedora. Percebo um grau de exigência diferenciada no dia a dia, que faz com que a gente esteja sempre atualizado a esse dia a dia que a gente acabou de falar, sobre a necessidade de estar em evolução, em compatibilização e conciliação com o que está acontecendo no mundo. Mas em relação à cidade, é uma cidade tradicional, né, que tem a sua cultura, que precisa se manter firme e forte para passar aí por gerações, né? Inclusive, a gente teve agora um edital recente que findou no dia 20 de fevereiro sobre projetos sociais junto ao Sindicato de Notários e Registradores. A gente ventilou, auxiliou isso, que era justamente para poder enaltecer projetos sociais dentro de Jaraguá, né, que houvesse essa captação de recursos, né, em prol do seu desenvolvimento e conclusão. Então, eu tenho essa necessidade de me aproximar, de Da entender, cidade. né, de subir a serra, ver como é que é, como já aconteceu na caminhada ecológica, eu tenho sido muito bem recebido. Então fica muito complicado eu ter um aspecto negativo de quando eu tenho esse acolhimento. E eu acho que o que me obriga a ter um respeito e um retorno, né, acerca de tudo aquilo que eu estou Uma recebendo. gratidão, É né? uma gratidão que existe em relação à cidade. É uma cidade que é calma, tranquila, um clima. Eu acho que Calor. mas o calor para o carioca não é um problema, né? Vamos dizer Já assim. passou calores maiores. Exatamente. Agora ela teve sensações bem consideráveis
sensações térmicas e que eu acho que a gente não tem aqui em Jaraguá. Mas o que fica muito claro para mim é que essa necessidade de quem está chegando de respeitar o dia a dia, a cultura, suas tradições, entendeu? E reconhecer que isso já existe há muitos anos e precisa perdurar para que essa marca, essa identificação, essa individualização daquela localidade persista. Legal. Tem alguma coisinha assim que você reparou que só tem aqui? Então, É em cidade Jara... de interior, né? Cidade de interior, que eu percebo que tem só aqui, Chica Doida. culinária. Culinária. É uma culinária muito peculiar, né? E eu falei Chica Doida porque eu experimentei, fiquei. Agora acho que a culinária, essa situação da geografia, né? A própria serra, esse formato, eu contemplo, porque da janela da minha casa eu tenho essa visão da serra, então a gente contempla, a gente que vive no Rio tem muito isso, esse viés de paisagem, né? Então é algo bonito, bonito, é uma cidade bonita, é uma cidade que tem a sua. Eu tive outras opções, né, ao rodar praticamente o estado todo, né, para poder verificar quais seriam as minhas reais possibilidades. E Jaraguá foi vamos dizer assim, estava sempre nas top 3 de cidade que eu escolheria trocar e mudar. E hoje a gente enraizou, né? Eu, a minha esposa, compramos casa, já temos as nossas filhas em processo de adaptação e a nossa intenção é enraizar, Ficar, né? ficar. Então, Marcos, eu separei algumas dúvidas aqui. Eu separei algumas dúvidas aqui, gente, ó, para perguntar pro Marcos em relação a dúvidas frequentes que as pessoas costumam ter, pra gente desmistificar tudo que acontece dentro do cartório em relação ao trabalho, porque toda vez que eu trago um profissional aqui, eu tento mostrar para vocês que o trabalho da pessoa é mais simples do que parece. Pode parecer muito burocrático, pode parecer muito técnico, mas na mão de um bom profissional, tudo vira simples. E com o Marcos, vocês já sabem que o cara é o cara. Então, na mão de um bom profissional, tudo vira simples. E Marcos, vamos começar. Vamos lá. Qual que é a diferença entre escritura e um contrato particular? Então, são instrumentos distintos, né? A gente tem uma previsão hoje que, por mais que esteja aí a possibilidade de ser alterada, mas o que hoje vige é o artigo 108 do Código Civil, que vai falar sobre a necessidade que a escritura pública é um instrumento essencial à validade de negócios acima de 30 salários mínimos. Os contratos abaixo disso também são aptos a serem ingressados no cartório de imóveis, mas o que fica claro é, a gente tem que ter uma atenção, tá? Porque normalmente a escritura, ela vai lidar com propriedade e os contratos de gaveta, outros contratos mais simples que existem e que são feitos, formalizam a vontade entre as partes, mas pode estar tratando de uma situação que envolve elemento de posse, né, e não de propriedade. Então, é algo que precisa ter um pouquinho mais de atenção quando eu estou negociando um imóvel, se eu estou comprando a posse somente ou se eu estou comprando a propriedade e a posse e o desdobramento dela, né? Ou seja, a posse direta e indireta, o que eu estou comprando daquele imóvel. Aquele imóvel me traduz através de um documento como algo que é uma propriedade, eu estou transferindo o domínio dela ou eu estou numa situação de fato que é ocupando ela. Isso é a diferença do particular É e o contrato, escritura, né? isso, mas você também tem que ter uma atenção que alguns contratos particulares possuem força de escritura, né? Por exemplo, os contratos bancários do sistema de financeiro de habitação. Então, os financiamentos, as alienações fiduciárias, né, que vêm através dos bancos, né, das instituições financeiras, eles têm por previsão normativa a força de escritura pública. Então, eles ingressam diretamente no registro de imóveis sem que haja necessidade de uma escritura. Então, acaba sendo um contrato particular, um instrumento particular feito pelo banco, né, ou por qualquer outra instituição financeira, e com isso a gente tem aí uma diferença. A escritura pública é um título público e um contrato particular feito por um banco, ele é um título particular, mas que tem por força de lei, força de escritura pública. Então, agora,
os contratos particulares são vastos também, né? Então, só que tem que se ter essa atenção, como bem alertado, sobre o que se está adquirindo, para não levar gato por lebre, né? E eu posso registrar uma escritura, quer dizer, eu posso registrar um imóvel sem escritura? Nesse caso, como eu acabei de dizer, acerca dos contratos que tem força de escritura, seria uma possibilidade, né? Ela não seria o essencial. Mas para os demais, ela acaba sendo uma previsão normativa acerca da sua essencialidade para negócios acima de 30 salários mínimos. E o que que é uma cessão de direito hereditários? Então, uma cessão de direitos hereditários é algo que envolve sucessão, né, um falecimento, e essa pessoa tendo um patrimônio, né, ele pode, esse direito à herança, ele pode ser cedido. Eu uso na minha cabeça e acabo explicando de uma forma muito coloquial que acaba sendo uma compra e venda de herança. Né? Você não está comprando a propriedade, você está comprando os direitos à herança de alguém. Então, é um título que normalmente se desenvolve por escritura pública, né? Caso não haja renúncia, né? Você está cedendo a herança onerosamente ou gratuitamente para alguém, né? E com isso, essa pessoa tem a possibilidade de, no futuro, embora não seja um título apto para registro imobiliário, mas acaba sendo um instrumento que dá ali uma previsão de que aquele bem ou aquele conjunto de bens teve um desdobramento, né, dos herdeiros. Acontece muito quando um herdeiro compra parte dos demais, ou quando um terceiro compra de todos os herdeiros, entendeu? E por aí vai. Eu tô também com uma dúvida que eu acho que essa daqui até eu tenho também, muita gente deve ter, né? Como que consulta a matrícula de um imóvel? Então, a gente tem novidade daqui a pouco, em breve, né? Que é. Hoje a gente já tem o registradores, que mudou o nome para RI Digital, né? Uma plataforma que acolhe todos os serviços de registro imobiliário do país, em onde você pode fazer por lá um pedido eletrônico, né, pela via eletrônica, de uma matrícula. A matrícula nada mais é do que o CPF do imóvel, né? A certidão, eu brinco que é a certidão de nascimento, em que o imóvel passa a existir dentro do registro imobiliário e ele recebe um número de matrícula. E ela pode ser consultada diretamente junto ao cartório da competência territorial, né? Ou seja, os imóveis de Jaraguá são consultados junto ao Serviço de Registro Imobiliário de Jaraguá. Mas também existe a possibilidade, através desse site, o RI Digital, de você buscar certidões. É um mecanismo muito fácil e muito acessível e intuitivo, né, que faz com que a pessoa tenha facilidade de, da sua casa, fazer um pedido de uma matrícula, uma informação, faz-se o recolhimento, né, dá a possibilidade de pagamentos por Pix, crédito, enfim. E eu posso. E você falou dessa parte aí da escritura. Uma outra dúvida também que. Até essa daqui, boa parte dessas dúvidas aqui faz parte até da minha dúvida. Tá muito interessante isso aqui. Eu posso fazer uma escritura sem a presença dos proprietários? Desde que eles sejam representados, pode, é possível. É possível? Na verdade, o que acontece? A gente vai exigir uma procuração com poderes especiais. Aqui no estado de Goiás, há necessidade da apresentação da certidão de inteiro teor do imóvel atualizada, entendeu? Para que haja essa previsão dentro do corpo dessa procuração pública, e aí você vai ter sim a possibilidade de ter a representação, né? A pessoa não vai precisar comparecer, ela vai ser representada por seu procurador, entendeu? Mas é um. Isso é bom pra quem muda, né, pra fora. Exatamente. Que já deixa de forma planejada uma representação, Representante. né? Uma pessoa Um que filho. possa ter essa possibilidade de comprar ou vender determinado imóvel. Interessante. E até voltando, pegando essa dúvida aí, a pessoa que mora fora do país, tem coisas que pode ser feito, assim, tudo pode ser feito à distância ou tem coisa que a pessoa só pode fazer presencial, Então, se ela morar fora?
Então, ela tem a possibilidade, uma das coisas que eu acho que também talvez muita gente não tenha informação, que os consulados e embaixadas têm atividade de cartório. Tem? Então a pessoa pode buscar, a pessoa está lá fora do país, precisa fazer uma procuração, ela pode procurar o consulado brasileiro ou a embaixada brasileira mais próxima para justamente pedir para que lá seja feita a procuração, para que lá seja feito um registro respectivo, não imobiliário, mas envolvendo situações de registro civil de pessoas naturais, como nascimento, casamento, entendeu? Essa interlocução. Então, existe a possibilidade, sim, de você buscar, né, como se fosse, os cartórios estão dentro do território nacional e já os consulados e embaixadas estão no ambiente em que é como se fosse um braço do território brasileiro nesses países em que há esse acordo, né, essa tratativa. As pessoas mudam e não se atentam a isso, né? Exatamente, acaba sendo um caminho bem interessante para quem deixa algo, né? Uhum. E como que eu abro uma firma em um cartório, você sabe dizer? Então, abrir uma firma no cartório, o que é uma firma, né? Nada mais do que um cartão de assinatura, é um cadastro, né? É uma garantia também, tá? Parece uma bobagem, mas é uma garantia porque a gente tem, como disse logo no início, o reconhecimento por firma, de firma por, aliás, o reconhecimento de Ah, reconhecimento. Como eu disse ainda há pouco, a gente tinha o reconhecimento de firma por autenticidade e o reconhecimento de firma por semelhança. Ou seja, no reconhecimento por semelhança, qualquer pessoa, um terceiro, pode pegar um documento assinado por você e reconhecer a firma. O cartório só vai poder fazê-lo se confrontar a sua assinatura cadastrada, ou seja, quando você abriu a sua firma e apresentou lá sua identidade, seu CPF ou sua CNH, ou qualquer outro documento oficial com foto que contenha tais informações. E eu tenho pedido muito, até para uma atualização de cadastro, as certidões que comprovam o estado civil. Né? Então faz com que a gente tenha um cadastro completo. Nesse cadastro completo a gente tem ali a coleta da biometria, né? E a fotografia. Então, já aconteceu, tá, Gustavo? Da pessoa colocar o dedo no leitor biométrico e o nome do documento ser um e E no papel outro. exatamente. O nome do que estava no cadastro era um e no documento outro. Então, a gente tenta se cercar cada vez mais em prol da segurança jurídica, trazendo com isso essa necessidade de, parece algo simples, né? Um cadastro. A gente também evita muita fraude a partir disso. Então, fazer um cartão de assinatura, onde você vai lá colocar 3, 4 tipos de assinatura, rúbricas que você tenha. Então, faz com que tenha essa necessidade de segurança. E eu sempre falo, as pessoas, mas eu tenho que fazer igualzinho, as 3 assinaturas iguais. Aí eu falo, olha, tem que ser diferente. Para ser verdadeira, precisam ser diferentes. Então, é um A que desenha de uma forma, escreve de outra, então acaba tendo essa necessidade. As pessoas te perguntam muito sobre aquele negócio da assinatura do Gov, se ela é válida? Então, a assinatura do Gov, ela é válida, né? Ela acaba sendo um mecanismo de assinatura, só que depende muito de quem recebe essa assinatura, né? O órgão que vai receber. Há pessoas que exigem firma reconhecida, né? E há outras situações em que não se exige, aceita-se pelo gov.br. Pois é, porque essa assinatura do Gov ela não é tão antiga, não, ela é recente, vem de uns anos pra Ela é cá. recente. E você tem outros formatos também, né? Você tem o Enote Assina, que é uma das Sim. ramificações que você assina pelo notariado e ali você recebe o reconhecimento de firma por um tabelionato. Você também tem a possibilidade de fazer um certificado digital padrão Instituto de Chaves Públicas do Brasil, né? Que é algo que o A1, A3, CPF, CNPJ acaba sendo mais utilizado no meio empresarial, mas a gente percebe, tem para os advogados, né, essa necessidade. Então você tem padrões que podem ser confrontados e validados a partir dessas modalidades de assinatura. Mas tudo vai depender do que o destinatário exige de você. Exige, né? Exato. Ah, sim, então depende de quem tá lá na ponta exigindo, depende do Exatamente. órgão, né? Exatamente. É porque tem até aquelas E plataformas, né? ClickSing, tem as. então, se isso se resolver entre as partes e for o suficiente, ótimo. Mas, por exemplo, a gente tem além da necessidade de quem recebe, mas também algumas previsões normativas.
Porque hoje a gente só faz transferência de veículo a partir do reconhecimento por autenticidade, porque é algo que é exigido, né? Você precisa constar a presença daquela pessoa assinando na sua frente ou do seu preposto, e a gente normalmente lança ainda informações sobre veículo e acolhe a assinatura de um livro que consta a presença da pessoa no cartório. Essa daqui tá interessante. Um testamento pode ser alterado depois de registrado? Então, na verdade, o testamento ele é lavrado, né? Ele pode ser público, cerrado, né? Enfim, ele pode conter algumas previsões, né? Situações Qual que sobre é a diferença do público e do negócio? Você acaba de falar que o dos público eu não tô sabendo. o testamento público e o testamento cerrado. O testamento público é um testamento que você, normalmente, o testador, é a pessoa em vida, vai ao cartório com duas testemunhas e ali ele dispõe da sua vontade quando acontecer o evento morte, né? Então é algo que ele vai poder dispor de determinado numerário ou patrimônio, não é todo, a depender da situação. Então faz com que é uma previsão que vai ser talvez. Por que eu falo talvez? Porque vai se abrir uma sucessão testamentária em que esse testamento vai ser avaliado, né, quanto à sua validade. E aí, se estando tudo ok, né, ele vai ser a última vontade, né, vai ser registrada no sentido de vai ser avaliada e concretizada, né? Registrada não porque o testamento ele não é registrado, mas ele é lavrado em si. O testamento cerrado normalmente é algo que já vem pronto, né? E a gente tem o cuidado de serrar ele, né? Tem toda aquela cautela, formalidade de você costurar, de colocar cera, finalizar ele de uma forma que ele tenha, vamos dizer assim, você emite um auto de aprovação desse testamento, entendeu? Deixa eu... Aqui, ó. Então, é outra coisa também que tá aqui, ó. E quanto tempo dura uma procuração? Então, uma procuração nada mais é do que um instrumento do mandato. O mandato é um contrato de representação em que você, outorgante, passa poderes para alguém desenvolver ou te representar. Existe uma procuração cheque em branco, vamos dizer assim. Ela, na verdade, não. Eu sempre falo que a procuração ela existe enquanto a pessoa viver, a não ser que hajam situações previstas quanto à sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Então, a gente sempre faz essa pergunta acerca do prazo, né? Ela pode durar um mês, um dia, um ano, ou então enquanto a pessoa que concedeu poderes estiver viva, né? Porque a depender da situação, a procuração falece junto, né? Porque há uma perda do direito acerca dessa pessoa que faleceu. Esse poder de representação também se extingue. Então, a validade ela pode ser por prazo indeterminado. Além disso, há uma previsão dentro da procuração pública que é sobre a possibilidade dela ser subestabelecida ou não, né? Esse nome nada mais é do que você ter a possibilidade de receber poderes como procurador de uma pessoa. Quando você subestabelece, você tem a possibilidade de, com ou sem reservas, transferir os poderes que você recebeu para uma outra pessoa que a primeira que lhe passou nem conhece, ela pode nem conhecer essa pessoa. Então, se faz um subestabelecimento. Você faz, o Gustavo faz uma procuração para o Marcos e o Marcos subestabelece para uma pessoa dar seguimento nos poderes que foram passados para o Gustavo. E uma procuração pode ter diversos objetos, pode ser bancária, para compra de imóvel, para representar instrumentos de cessões hereditárias onerosas ou não onerosas, pode servir para representar na compra de veículo, pode servir para representar em assembleia de condomínio, pode servir para, enfim, muitas coisas. São muitas coisas. E também tem uma coisa aqui que vai dar na mesma resposta. Um documento autenticado tem validade em qualquer lugar? O documento autenticado nada mais é do que uma cópia fidedigna que recebe uma chancela dentro da atuação notarial. A gente está ali
para autenticar fatos, mas também documentos, e esses documentos são confrontados, né, o original com a sua cópia. Então ele tem o mesmo valor e força probante do que o original. Então é válido sim em território nacional, né, um documento que recebeu uma chancela, e essa chancela você pode buscar depois, ao reconhecer firma, ao autenticar. Quando você trabalha no cartório, a sua assinatura se chama sinal público, né, o tabelião e oficial de registro, então temos um sinal público. E essa firma ela pode ser confrontada hoje através de aparatos tecnológicos dentro de um ambiente chamado SENSEC, em que a gente cadastra nossas firmas, né, nosso sinal público, e a partir dali a gente tem como fazer uma confrontação. Se aquela pessoa que trabalha em determinado cartório, ela assinou aquele documento. Então a gente é como se fosse um grande cadastro de pessoas que trabalham em cartório, simplificando, né? E que a gente tem como consultar se aquela pessoa efetivamente assinou, se ela tem ali traços e caracteres que nos dão certeza de confirmar se aquela assinatura foi feita em cartório. Cara, e tem uma pergunta aqui que eu não sei, mas eu tô até curiosa para fazer. O que que é uma apostila de raia? Apostilamento de aia, tá? Apostilamento de aia é. Eu vou tentar ser bem breve e resumir. É algo que já existe desde a Segunda Guerra Mundial. Ah, Os países, num tratado internacional, chegaram a uma necessidade de suprimir a necessidade de legalização de documentos públicos em outros países signatários do mesmo acordo, do mesmo tratado internacional. Então, se teve a Convenção número 12, que é a Convenção de Haia, em que se previu a possibilidade de apostilar documentos, né? Esses documentos públicos, né, emitidos em países estrangeiros que são signatários dessa convenção internacional, dá a possibilidade de, ao invés de você ter que, no Brasil, por acaso, ter a necessidade de traduzir por um tradutor juramentado e ingressar no registro de títulos e documentos para que ele tenha ingresso dentro da nossa atividade, esse documento público com uma apostila, ele é facilmente percebido e consegue produzir os seus efeitos, né, dentro do país. Acontece muito, né? O apostilamento de AIA está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Um exemplo, eu vou fazer o meu tão sonhado mestrado, como aconteceu comigo. Eu fiz um dos mestrados na Universidade do Porto. Então, o meu histórico, o meu diploma de graduação, entendeu? Tudo isso foi submetido a um apostilamento de AIA para que produzisse efeitos em Portugal. Quando eu fui fazer a defesa da minha dissertação no Porto, toda a documentação regular foi submetida a apostilamento por lá, para que houvesse o reconhecimento sobre a sua possibilidade dentro do país. Depois eu tive que buscar a validação dele pela uma universidade de São Paulo, mas a gente percebeu que os trâmites se tornaram mais simples. Então, o apostilamento para quem quer e vai usar documentos fora, documentos públicos, isso tem que estar alerta, para qualquer outra finalidade, ou para estudo, ou para necessidade, uma certidão de nascimento, certidão de casamento, histórico escolar, que todo mundo fala, tá, mas eu estudo numa instituição privada, mas são documentos que, por previsão normativa, são equiparados a documentos públicos. Então, esses documentos públicos têm sim a possibilidade de serem apostilados e, com isso, produzirem efeitos sem maiores dificuldades em outro país. Nada mais é do que um cadastramento em um site que pode ser consultado de forma eletrônica, e com isso você tem ali uma apostille. Ela vai estar sempre em francês, em função isso. E vai ter inglês e em português. E aí você vai ter aonde foi feito, você sela, carimba, tem um carimbo específico com medidas já pré-programadas que acabam sendo mecanismos de maior segurança jurídica na hora de que alguém faça essa análise ao receber um título ou um documento público apostilado, então faz com que essa pessoa confira o que tem ali naquele documento, para não ser, porque tem um formato, né? Esse papel que a gente faz, essa impressão, já é um papel controlado, emitido pela casa
da moeda ou gráficas já autorizadas nesse sentido. Então, assim como também os documentos, aí em paralelo também os documentos que são produzidos como procurações e escrituras públicas são documentos que também são impressos em papéis de segurança, né? Essa necessidade de segurança jurídica é algo muito Muito presente e presente, inerente no né? nosso dia a dia, Gustavo. Então faz com que a gente tenha sempre que estar buscando e recebendo mecanismos, entre eles o papel, a etiqueta de segurança, microserrilhada. A gente tem essa necessidade de mecanismo que nos dê aparato acerca da documentação que a gente está produzindo. E não apostilamento não poderia ser diferente. É um ganho. E Jaraguá já tem essa possibilidade. Antes as pessoas iam para outras cidades maiores para poder fazer esse apostilamento e hoje a gente já tem a possibilidade, já acolhe uma demanda que considera bastante gente, vamos dizer assim, que nos relata a felicidade de não ter que ter um deslocamento para conseguir fazer ou receber essa prestação de serviço. O que é, assim, Marcos, a gente agora cortando aqui um pouco essas perguntas e voltando para um lado mais prático da coisa. Você atende muita pessoa, muita gente todo dia. Muitas pessoas, elas passam durante as semanas lá. E o que você mais vê que as pessoas elas chegam achando tal coisa, elas têm um entendimento errado sobre o assunto? Quais assuntos populares que as pessoas pensam que é de uma forma e você tem que explicar que na verdade não é daquela forma e que existem, seja uma escritura, seja algo, um contrato particular, o que as pessoas elas mais perguntam para você? Olha, as perguntas, elas na verdade são amplas, elas são variadas, mas algo que acaba sendo habitual e acaba gerando uma brincadeira interna é quando a pessoa troca a autenticação por reconhecimento. Eu queria autenticar esse documento e na verdade ela quer reconhecer a firma. Entendeu? Eu já recebi uma pessoa que tinha dificuldade de falar a palavra de autenticação, então ela falava, eu queria titificar o meu documento, entendeu? Então a gente, né, é uma situação inusitada, você tem que manter a seriedade, mas depois você contempla a brincadeira de uma forma bem leve, mas eu acho que são atos simples, mas que às vezes as pessoas não sabem, pelo nome, não é reconhecimento de assinatura, né? Reconhecimento de firma. O que é firma para quem de repente não tem esse conhecimento? Atos simples, mas que a gente consegue perceber dificuldade no dia a dia. Então, quando eu falei da cautela que a gente tem no atendimento e nessa humanização, é justamente nisso, dessa percepção e fazer com que esse atendimento contemple essa conversão. Ela falou autenticar, mas você quer reconhecer. Entendeu? E não virar um atendimento punitivo, do tipo, não, você falou errado. Exatamente, Não, exatamente. virar um atendimento tipo assim, ah, você quer isso? Tá bom, então vamos. A gente tem muito cuidado também com a Lei Geral de Proteção de Dados, entendeu? Então, e com a transparência, né? A gente trabalha com tabela, né? Existe uma proibição legislativa e normativa acerca da a possibilidade de conceder descontos, né? Por mais que a gente esteja de porta aberta, como se fosse um comércio, mas não pode, a gente tem proibição nesse sentido. O que eu hoje consegui flexibilizar e dar um pouquinho de uma roupagem melhor com a autorização normativa, a gente ampliar as possibilidades de pagamento, né? A gente tem hoje débito, crédito, Pix, crédito parcelado em até 18 vezes. As taxas são pequenas, mas precisam ser repassadas por usuários, mas a gente não tem possibilidade de pagar a comissão nem conceder descontos. E isso cria, às vezes, uma situação inusitada, porque as pessoas acham, e eu tenho que explicar com um pouquinho mais de tato, que se trata de o emolumento, né, que é o que se cobra dentro de um cartório, é previsto numa tabela. Essa tabela ela é atualizada anualmente, entendeu? Passa pela Assembleia Legislativa. Então é algo muito sério. Não é, Sério, não é um favor. não é um favor, não dá para fazer um jeitinho, não dá para tirar R$ 15 que seja. E nesse valor que se percebe no cartório, a gente recolhe para fundos que vão auxiliar instituições públicas, entendeu? No seu aparato, no seu reaparelhamento. Então, com isso, fica muito claro que não é só o dinheiro que todo mundo acha, né? Que é o dinheiro do cartorário, que é muito caro.
Na verdade, é algo que já é pré-especificado por faixa de valores. Muitas pessoas confundem, Gustavo, inclusive, qual é o percentual que você cobra? Como se eu tivesse cobrando um Porcentagem, né? 5%. Então, na verdade, o que se tem é algo que se atenta à capacidade contributiva de cada um, de acordo com o parâmetro valoração, por exemplo, numa escritura do imóvel. O imóvel vai ter faixa de valores. Então, o imóvel de 20 mil reais, ele vai receber um valor diferenciado de um imóvel de 700 mil reais. Então, existe essa previsão de emolumento e a gente segue à risca essa tabela, justamente para evitar confronto. E eu trabalho muito com tela, virando para o meu usuário, justamente ao cliente, trazendo ele para, olha, veja, contemple o que eu estou lhe sinalizando como algo que deve ser aplicado por todos, né? Todos os cartórios têm essa atenção acerca dessa necessidade de cumprir, né, o que é Tabela, previsto, a tabela, todos. tudo, exatamente. Até porque isso ajuda, né, todo mundo. Até que isso melhora. Então, gente, ó, vocês foram lá no cartório do Marcos, já sabe que ele não pode fazer precinho, não pode dar jeitinho, porque é tabelado o preço. E brasileiro tem essa mania, né, de pedir desconto. Tudo é desconto. Ah, me dá desconto disso, me dá desconto daquilo. Não, gente, vai tabela. Gustavo, o que fica muito claro é que as pessoas estão no papel de pedir. O meu dever é de É informar de informar que não pode. que não pode, mas a gente acaba ficando numa saia justa porque a gente percebe em algumas situações que a pessoa está ali se esforçando para fazer o documento certo e que é um esforço financeiro acerca daquilo ali. Mas você tem que realmente a Um legislação ela sacrifício, aplica né? precisa ser aplicada a todos, né? É, e... Mas então tem isso, então? Quando o imóvel é um preço, é um valor, quando ele é 700 mil, você explicou uma coisa assim, quando é Existe, na 20 é verdade, 700. existe, não, a gente tem, na verdade tem faixas de preço, Hum, né? E essas faixas de preço elas determinam parâmetros, intervalos entre valores e aí se aplica determinado valor. Então, um valor de um imóvel de 20 mil reais é X. E um valor que envolve um imóvel de 700 mil reais é Y. Eles não são ah, iguais. Então, eles vão ser, vamos dizer assim, valorizados ou valorados, trazendo eles para dentro de uma cobrança de acordo com o que é previsto na faixa daquele determinado valor. isso aí deixa até mais justo, né? A cobrança, tipo, Eu, eu acredito que há uma análise, né, técnica para poder se chegar a determinados valores, a composição que ele existe. E eu acho que é uma forma de tentar contemplar uma justiça acerca daquilo que a pessoa tem como capacidade contributiva, né? Ou como ela, de acordo com seus ganhos, ou seja, o imóvel vai ser valorado e ele vai ser contemplado de acordo com o valor que é atribuído, né? E todo imóvel, isso é até bom você tocar nesse ponto, todo imóvel acaba tendo três valores. A gente tem isso de uma forma muito coloquial, que é o valor negociado, o valor de mercado e o valor venal, que é aquele utilizado pelo poder público para cobrança de tributos. Então, normalmente se cobra pelo maior valor. Via de regra, é o usual, né? Então, você vai chegar, como agora a gente teve recentemente dentro do município de Araguá, uma redução da alíquota de 3 para 2% do ITBI, houve uma busca acentuada por escrituras, mas todas contempladas com a previsão que continha um desses parâmetros. A gente tenta buscar e acabar seguindo normalmente uma avaliação, né, dada pelo município para poder, ou da negociação que foi celebrada entre as partes. e como que o cartório faz em relação a essas atualizações de valores? Em Ah, qual sentido? Atualização de. é porque com o tempo, né, o imóvel ele vai valorizando. Ah, sim. Então, o que que acontece? Isso é no momento da alienação, né? Na transferência de domínio, seja por doação, seja por permuta, seja por compra e venda, por qualquer outra forma que se transfere direitos reais sobre aquele imóvel. Então, isso vai ser o recorte daquele momento da escritura ou do registro, entendeu? Ah, pode acontecer de você daqui a 10 anos ter que escriturar o mesmo imóvel e o valor de avaliação, ou o valor negociado, ou o valor de mercado ser distinto
10 anos Deve ser anteriores. deve ser até interessante, né? Olhar o papel antigo e o novo que você vai fazer, até fazer a comparação dos valores. A gente consegue perceber moedas distintas, né? Não são só os valores, mas as moedas são distintas, inclusive, na previsão e de 1970 e agora em 2025. Tem coisa que ainda tá no Cruzeiro. É Cruzeiro? Tem cruzado novo, Real. cruzado, exatamente. Cara, interessante. Você é antes ou depois do. Você ainda viveu, né? A época dos cruzeiros, né? Sim, eu sou de 1982, eu faço 43 esse ano. Então eu acho que, ao que me recordo, eu cheguei a passar por algumas transições de planos, né, para o país que contemplaram moedas distintas. Interessante. E vamos fazer aqui a parte do nascimento aqui, ó. Vamos lá. Como que eu solicito uma certidão de nascimento? Bom, hoje você tem a possibilidade de ir ao local, né, onde você tem o registro do seu nascimento, e você também tem a possibilidade de usar o site registrocivil.org.br. Sem sair de casa, você tem a possibilidade de ir lá, fazer o seu pedido, fazer o recolhimento e aguardar que esse documento eletrônico vai ser disponibilizado e você tem a possibilidade de deixá-lo como documento eletrônico ou, havendo a necessidade de materializar, procurar o cartório de registro civil mais próximo para que seja efetivado esse serviço. E também é enviado, porque eu lembro que eles enviam também, caso você queira. Exatamente. Existe a possibilidade de você fazer o pedido do envio e aí as despesas postais acabam ocorrendo por conta da pessoa interessada. Então acaba tendo um acréscimo, mas você recebe o original sem ter que sair de casa. E essa parte do registro de nascimento é importante você tocar nesse assunto, porque a minha primeira experiência contemplou um cenário de 22 livros extraviados. Né? Eu cheguei num cartório que não tinha 22 livros. Né? Uma realidade distinta para quem chegou de um outro centro urbano nervoso, chega e se depara com essa situação. Então, a gente teve até recente no Enem, né, o tema dos invisíveis, né? Ou seja, pessoas que tinham certidões, mas que não tinham registro, nunca tiveram nem certidões nem registro. E é uma outra luta que se tem justamente para poder fazer com que a dignidade, né, a cidadania possa ser exercida por essas pessoas. E a gente tem as campanhas que são em maio, campanha do Registre-se, que foram previstas pelo Conselho Nacional de Justiça. São campanhas extremamente importantes, porque elas visam erradicar o subregistro, elas visam fomentar o reconhecimento de paternidade, entendeu? A gente percebe essa sensibilidade para que a gente tenha o mundo dos fatos muito próximo dos mundos dos documentos, principalmente do documento de pessoas. Pessoas que precisam ter a sua certidão de nascimento. Existem situações como erros simples, né, que podem ser... Até erro na data de nascimento. Acontece erro de sexo. E como é Nossa. que a pessoa aparece com um formato e tá lá e você precisa auxiliar. Em algumas situações a gente tem a necessidade de serem socorridos pela via judicial, mas hoje já tem bastante coisa prevista e a possibilidade de você mudança de nome, de sobrenome, se preencher dos requisitos diretamente junto ao cartório de registro civil. Você tem a possibilidade de fazer tanta coisa hoje de forma administrativa sem ter a necessidade de se socorrer, você mesmo fazer, entendeu? Então isso dá certa autonomia para o cidadão buscar o principal, né, que é o direito ao nome certo, direito ao nome, direito à filiação reconhecida, né? A gente tem a socioafetividade vindo aí muito forte, né, para laços. Teve uma alteração normativa que jogou a idade mínima para que seja feito de forma administrativa com a oitiva do Ministério Público a partir de 12 anos. Então, mas você percebe uma ampliação, um oxigênio dentro da atividade, dentro de determinadas atribuições, que contempla facilidade, agilidade e rapidez. Minha mãe mesmo é registrada em data errada. Então. Data de nascimento errada. Mas tem situações, tá, Gustavo, que precisa. Quando eu falo que algumas situações
não tem como se formar uma opinião segura acerca do que está sendo apresentada, porque a gente vai estar mudando uma data. Uma data. Isso é muito complicado, assim como profissões. Existem orientações das corregedorias no sentido de que se tenha uma cautela, né? Uma percepção de como alterar, né? Tem mecanismo. E aí, normalmente, nesse caso, por exemplo, a gente sabe que determinadas situações que envolvem regime previdenciário distinto, como produtores rurais, lavradores, tem uma aposentadoria diferenciada. Então, com isso, quando a pessoa colocou um exemplo do lar e ela quer se transformar em lavradora, não vai ser através do cartório que vai ser possível, porque isso precisa ter uma apuração e a gente não tem segurança jurídica para tanto, porque senão a gente infla, né, determinada categoria e a gente sabe a capacidade do sistema. Né? Então, tem tudo isso, tem como acessar. A gente tem uma cidade que é abastecida de ótimos profissionais da advocacia, tem uma ordem que é bastante atuante, né, bastante eficaz. Então, tem um mecanismo. Hoje a gente ampliou o lastro, né, a possibilidade de que seja feita dentro do cartório, mas tem determinadas situações que envolve data, que envolve profissão, que a gente sabe os efeitos que isso pode produzir, que faz com que a gente não tenha, às vezes, nenhuma prova, nenhum suporte ou lastro probatório que dê conforto para a gente decidir e optar por essa correção. Outros são bem simples. Preenche o requisito, está tudo ok, vamos resolver. Agora tem outros que a gente precisa realmente desse apoio e de uma decisão judicial nesse sentido. Certidão de nascimento precisa de criar, tipo, a pessoa nasceu, ela não fez uma certidão de nascimento, uma pessoa muito antiga, como que ela vai fazer? Então, antigamente nós tínhamos a possibilidade Tem um artigo da Lei 6.015 que é o 109. Ele vai falar de restauração, de suprimento ou retificação, né, pela via judicial. Depois, em seguida, aí depende muito, porque tem debate para essa situação. Antigamente tinha um provimento 28 que contemplava a possibilidade do registro tardio ou extemporâneo, né? Aquela pessoa que nunca teve, ou a pessoa em situação de medicância que não tem documentos, entendeu? Que comprove que ela teve um dia um registro de nascimento. Então, hoje, esse provimento 28 ele foi abraçado pelo provimento 149 e ali você tem mecanismo ali e tudo vai depender do convencimento, né? Eu tinha muito receio de criar uma nova pessoa que gerasse um novo CPF, entendeu? Mas que não me apresentasse um lastro mínimo de documentos, né? De testemunha, né? A gente faz como se fosse uma instrução sumária, um procedimento muito simplificado e administrativo dentro do cartório que resultava numa decisão pelo deferimento ou pela concessão ou não dessa situação. Essa galera assim que é mais humilde de entendimento, se ela for no cartório, ela recebe toda essa consulta de você? Então, hoje nós temos toda a possibilidade de fornecer informações, né? Os colegas estão preparados. Eu acredito que a gente está lidando com pessoas que desenvolve a atividade de uma forma a contemplar e dar facilidade para a sociedade. Então, são possibilidades. Eu acho que precisa se buscar, né, o colega mais próximo, o cartório que tenha determinada atribuição, ou seja, a gente está falando de nascimento de registro civil, e nesse cartório de registro civil buscar por soluções. Vai ser recebido muito bem e orientações vão ser passadas para que cada caso analisado de forma individualizada receba uma orientação, um rumo. Até porque, se eu não me engano, né, eu posso estar muito enganado, mas sem certidão de nascimento não faz CPF. Então, faz. Normalmente a gente tem a necessidade de hoje já, ao expedir uma certidão de nascimento, você já automaticamente tem um prazo, né, de até 48 horas para poder fazer a emissão do CPF pelo próprio cartório. Então, existe um convênio da Receita Federal com o cartório de registro civil para que seja expedido no mesmo momento. Ah, é? Exato. Então bate lá, nasceu, foi lá, voltou e já sai. Então, nasceu, aí você tem um prazo e tem determinadas peculiaridades. Você tem um prazo de 15 dias, que pode ser estendido se a pessoa morar em local maior, que dista da sede do cartório por mais de
quilômetros, então você vai ter uma situação que a lei vai favorecer e vai ampliar esse prazo de 15 dias, né, para poder fazer o registro. Vai ter diferença quando é o pai ou quando é a mãe que vai fazer o registro. Então, com isso, a gente consegue perceber que a intenção é fazer uma vinculação que é bastante profícua, bastante inteligente, em que a gente usa o ato do nascimento para já gerar um registro, né, como o número de CPF, que é um cadastro que vai ser único, né, ao longo da vida. Então, e é importante porque ele já concede direitos, né? O direito ao nome, o direito à representação, o direito a você tem a filiação, então você consegue perceber que é algo que é muito importante, né? Não é à toa que foram reconhecidos pelos tribunais superiores como ofício da cidadania, né? O STF, na verdade, em especial, fez esse reconhecimento da atividade do registro civil de pessoas naturais como ofício da cidadania, em que a pessoa, né, tem um documento que a partir dali ele pode gerar outros documentos. Se a gente for parar a pensar, uma certidão de nascimento pode levar a gente para fora do país, que é um passaporte, né? Pode, porque a gente, na verdade, vai começar com ela. E aí, entre os documentos, rol de documentos que são necessários para serem apresentados para um passaporte, também tem a sua certidão do estado que comprova o seu estado civil. Eu, quando faço uma escritura pública, eu tenho a necessidade de comprovar o estado civil, qual é o documento que vai ser apresentado. A certidão de nascimento, ou a certidão de casamento, ou a certidão de casamento com a averbação de divórcio, ou da separação, ou da anotação de Eu óbito. lembro que você falou uma vez que sobre passaporte, parece que futuramente, né, existe a possibilidade do cartório fazer também. Dada a capilaridade, os cartórios, eu sempre brinco que eles competem um pouco com igreja e com correio, né? Pela Aham. quantidade e pela sua existência, mas são muitos cartórios. Eles chegam de verdade em locais que muito Em do cidades aparato pequenas. estatal não tem tanta facilidade. Então, todo município tem uma previsão normativa que todo município tem que ter um registro civil de pessoas naturais. Então, você percebe que olha a quantidade de municípios que nós temos. Então, a capilaridade do cartório fez com que houvesse um olhar, né, um redirecionamento que pode possibilita depreender a partir disso que você vai ter a possibilidade de alguns serviços que antes eram inimagináveis de serem feitos dentro de um cartório e que hoje já tem a possibilidade. A gente hoje já faz certificação digital, apostilamento de AIA, como foi bem perguntado, tenha, em alguns estados, já tem a possibilidade de fazer a mediação e conciliação dentro de cartório, você tem a possibilidade de fazer RG dentro do Do cartório, cartório. entendeu? E existem previsões para que se amplie o lastro dos serviços, né? Essa especialização é lógico. Isso não é a atividade fim, mas acaba sendo um serviço que podem ser executados, acaba dando a possibilidade e ampliando a E possibilidade de. seria bom, né, para a Exatamente, sociedade, né? Imagina você fazer um passaporte aqui dentro da cidade. exatamente. Nossa, isso seria um mundo muito bom. Exatamente, mas é algo que depende tudo de previsão normativa, de alinhamento estratégico institucional para que isso aconteça, né? Então, vai ter estados que têm essa previsão e outros que ainda vão se desenvolver nesse sentido. Mas já é uma coisa que almejam fazer, né? Uma coisa que eles pensam que possa dar certo, né? Acaba sendo uma janela, Gustavo, Uma que dá a janela de possibilidade, oportunidade. exato, exato. Acaba sendo uma oportunidade. Aí vai ser uma decisão que vai passar pela análise de Jurisdição, né? na verdade, se é o caso ou se não é. Acaba sendo algo que cada estado acaba lidando com a sua peculiaridade. Como eu morei por 6 anos no Pará, e é uma dimensão, um estado com uma dimensão considerável, o que eu posso dizer é que essa capilaridade seria muito produtiva para a sociedade como um todo, porque a gente percebe que há situações que o cartório está e que tem como ajudar, entendeu? Você não tem que passar por trocentas horas de barco ou de avião para ter acesso ao serviço. E aqui, vamos falar, a gente está falando muito de nascimento e certidão de débito. Como que eu faço para emitir uma segunda via disso? De protesto. Tá aqui, ó. Como tirar uma segunda via de certidão de óbito? Ah, De de óbito, óbito. de óbito. De- De, é, Eu falei débito?
Ó pra você ver contador. Nossa, certidão de débito, olha pra mim. É contador entrevistando dá nisso. Vai lá, pode. Como que faz? Em relação à certidão de protesto, tem uma central agora, né? A gente olha essa novidade, essa digitalização, esse digital que está cada vez mais presente. Você tem a Semprot, Central Nacional de Protesto. Lá você vai colocar o seu CPF e a partir do momento que você colocar vai dizer se você tem ou não um título que ingressou num tabelionato de protesto. Ou seja, se você tem algum título de dívida que foi apresentado por falta de pagamento, devolução ou aceite. Então, com isso, você tem ali um cenário de facilidade. Ah, mas eu preciso me aprofundar, eu preciso de uma certidão, né? E aí é esse próprio canal que contempla os outros estados e unidades da federação. Então, com isso, você vai ter a possibilidade de sou do Rio de Janeiro, me protestaram no Rio de Janeiro e eu estou morando em Jaraguá. Eu entro na Semprot, semprot.com.br, lá eu vou ingressar com o meu CPF, vejo onde está, solicito a certidão, entre em contato com o cartório, reviso o que está sendo cobrado. Se tiver tudo ok, eu faço o pagamento e por ali mesmo a gente já tem a possibilidade de, como se fosse um intermediador entre o cartório e o destinatário final. Então você faz tudo isso hoje de uma forma simples e tranquila, sem ter necessidade de tranquilo. É lógico, tem sempre aquela pessoa que tem a necessidade do atendimento pessoal e presencial. E aí é só buscar o cartório em que está o título protestado para que, ou através de contato telefônico, ou indo até ele para poder obter essas informações e regularizar a situação. O cartório costuma conversar muito um com o outro, assim, tipo, de uma cidade para O outra? tempo todo, o tempo todo. A gente tem essa necessidade de contato, até para confirmações de atos que foram produzidos por colegas, né? Se está vigente, se teve alterações. Usa-se muito esse mecanismo para poder, em relação às procurações. Então, hoje eu tenho uma escritura pública que ingressa dentro do estado, eu tenho a necessidade de conversar e hoje já também de registrá-la, entendeu? Dentro para ter uma cobrança dos fundos relacionados a essa situação. Então, o que fica muito claro é que essa conversa ela é muito produtiva. Eu busco isso dentro do Notas, do tabelionato, justamente para poder fazer um alinhamento estratégico com os colegas, né? E aí, a minuta tá ok? Isso não é para todos, mas tem determinadas situações que são tratadas de forma diferenciada porque às vezes são inovações legislativas, entendeu? E que precisa ter esse alinhamento entre colegas, até para que haja um caminho a ser perseguido pelo nosso usuário, pelo nosso cliente. Não impacte. Não adianta eu produzir um documento que não vai trazer os efeitos pretendidos pela parte interessada. Então você precisa falar com o Brasil inteiro, então, cartórios do Brasil todo. Isso aí é interessante. E a gente normalmente percebe uma celeridade quanto a isso, tá? Ou por WhatsApp, ou os cartórios hoje têm sites, né? Os cartórios hoje têm redes sociais, né? Os cartórios hoje, além dos telefones, entendeu? E outros meios de comunicação, a gente Em algum pensa, lugar você acha, né? você vai achar e vai ter a possibilidade de contatar. Eu lembro que você tinha aqueles teledisc que você fazia, né? Uma pessoa visitava a sua empresa, pegava o número de telefone seu e colocava lá no Google para você. Existia isso bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Aí que a gente pode ver também. Segunda via de certidão de óbito, que foi até o que eu perguntei errado. Como que faz essa segunda via? Então, essa segunda via de certidão de óbito é o mesmo canal do registrocivil.org.br. Lá você pode pedir certidões de nascimento, De né, óbito. de casamento e de óbito, entendeu? Ou outras certidões que forem possíveis serem expedidas por aquele canal, entendeu? Interessantíssimo. Top demais. Marcos, vamos então ir aqui para a parte final. Eu vou fazer umas perguntinhas para você agora relacionadas a você. Tem alguém que você se inspira, que te faz assim acreditar que dá para crescer, e quem que essa pessoa é e o que que ela te ensinou? Então, em relação a uma pessoa, não, mas eu vou falar que Deus. Deus, eu acho que é a força
que me faz querer sempre estar em constante mudança, em constante busca por melhorias. Top demais. Muito bom, cara. Parabéns. Marcos, assim, sua caminhada ela é muito longa e extensa. Eu acho que se a gente fosse conversar aqui de tudo que você já fez na vida, eu acho que a gente ficaria aqui por 3 dias seguidos, porque eu acredito que você já presenciou muita situação, já teve muita coisa que aconteceu da sua vida, seja nas faculdades, seja nos seus mestrados, seja no doutorado que você está fazendo agora, que tem muita coisa que você com certeza está estudando. Mas assim, eu me vejo diante de uma pessoa muito jovem perante, perante a sociedade, uma pessoa que aprende, uma pessoa que se desenvolve, uma pessoa que é solidária, né? Faz ações solidárias, isso aí é muito importante. E assim, Marcos, para finalizar, o que que você gostaria de fazer que você sente que você ainda tem uma dívida para você mesmo? O que que você ainda não fez que você queria estar fazendo para você, vida pessoal agora? Eu acho que é o que todo mundo se cobra, né? A gente sempre tenta se cuidar mais, né? A gente acaba se dedicando, cuidando dos outros, e às vezes a gente deixa um pouquinho o nosso dia a dia nos atropelar, no sentido de deixar talvez algumas coisas, prioridades pessoais de lado em função de outras que você assume em função da sua profissão. Então, hoje eu percebo a necessidade que eu tenho de melhorar como não só a pessoa do dia a dia, mas a minha intenção eu acho que é me tornar um pai, né, melhor, um marido melhor, um filho melhor. A gente tem tanta função, né, já desde que a gente nasce. E eu acho que é isso. Eu acabo, às vezes, negligenciando um pouco em prol dessa necessidade de pronta resposta, de celeridade, de agilidade, porque é o que eu acredito, e acabo negligenciando e gerando uma ansiedade. Eu acho que acaba sendo aquela busca pela excelência, faz com que você esteja o tempo todo se motivando e motivando uma equipe, né, para sonhar todo mundo junto o mesmo sonho. Hoje você lidera, né, essa equipe e tem muita gente que depende de você. Isso aí é uma coisa muito importante. E assim, Marcos, a vida é isso mesmo, né? A gente vive aprendendo, a gente erra, a gente é humano, a gente tem família, a gente tem nossas dores. E assim, todos nós somos seres humanos em busca da excelência. Que você encontre tudo de bom, né, no seu caminho, na sua vida, e que isso te leve aonde você quer, entendeu? O seu objetivo. Eu acho que o objetivo, Gustavo, ele foi alcançado, Foi. entendeu? Ele foi alcançado. Eu tenho muito cuidado para não ficar sempre estabelecendo metas impossíveis de serem alcançadas. E eu me sinto uma pessoa contemplada por aquilo que eu busquei. Então, para mim, Satisfeito. e eu agradeço o espaço, né? Eu postei recentemente uma frase que eu acho que ela pode ser empregada em vários contextos e ela precisa trazer, da Iris Rezende, ela fala que os transtornos passam, mas as obras, e aí a gente pode interpretar de qualquer forma, ficam. Então, eu agradeço o espaço, a oportunidade, me coloco à disposição para poder auxiliar, né, a todos. Eu acho que visitem o cartório mais próximo de vocês, tenham essa experiência de saber quem é a pessoa que está à frente, entendeu? Procura. Hoje as pessoas estão cada vez mais acessíveis no sentido de tirar dúvida, de prestar esclarecimentos. Isso não tem custo, né? O serviço que é de orientação, é de formação, é um encaminhamento em prol de uma sociedade igualitária dentro de um Estado democrático de direito em que se acredita nas pessoas. Com certeza. Muito bom. Marcos, gente,
Instagram nosso, vocês já conhecem. Pode então seguir a gente aí, PrimeCast. E a gente fica aqui para mais um episódio. Pode se inscrever no canal. Vocês podem acompanhar também pelo Spotify, porque eu também subo no Spotify. E os recortes desse episódio vão estar disponíveis no nosso Instagram. Marcos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Gente, o Marcos se dispôs de estar aqui à noite. Não é qualquer pessoa que faz à noite. Tem gente que só vem de dia, porque à noite tem que descansar, mas não. O Marcos está aqui 10 horas da noite e a gente está fazendo porque a pessoa é comprometida. Então, já sabe aí, né? Qualquer coisa, liga pro Marcos. Obrigado. Um abraço de volta. Tchau, tchau.